inaugurar um quadro que é um cafezinho. O que é isso? A gente vai conversar sobre assuntos do cotidiano do hematologista. Para quem não sabe, eu sou a doutora Fernanda. Nesse canal a gente fala sobre doenças do sangue. E eu atendi essa semana uns 4 pacientes mais ou menos, e a gente só tá na quarta-feira, que o maior problema deles eram péssimos hábitos de saúde. Então, por conta disso, eu decidi gravar essa conversa, né, com você que negligencia a sua saúde. E atendendo os pacientes, a gente vê como é fácil você se perder, ser engolido por obrigações do dia a dia e não priorizar o que é importante para você até que o negócio exploda, né? Então vamos lá. Um caso foi o seguinte: a paciente ela veio com múltiplos hematomas e com sangramento no nariz. Esse quadro normalmente está associado com defeitos de fatores de coagulação ou com medicações. Sim, ela tomava medicações que poderiam causar, em casos raros, esses distúrbios de coagulação, mas o principal ponto é que ela não incluía nenhuma folha crua em nenhuma forma. Então, às vezes, você incluir uma pequena quantidade de folhas pode ser suficiente para você tratar problemas graves como sangramentos. Por isso que eu sempre repito em todas as consultas que um pouquinho de cada nutriente é necessário. Então, alguns a gente vai precisar comer mais, outros a gente vai precisar comer menos, dependendo da nossa demanda. Mas o principal é uma alimentação equilibrada e variada, vai conseguir te dar tudo o que você precisa. Aí o segundo caso era uma senhora que ela veio com uma queixa de excesso de glóbulo vermelho. E aí, qual era o péssimo hábito de saúde dela? Além dela fazer jejum intermitente, vejam, aqui eu não estou criticando o jejum intermitente, embora pessoalmente eu acho que isso aumenta a tendência à obesidade. Mas eu sei que existem trabalhos sérios e que para algumas pessoas é uma forma de emagrecer, mas eu não acho que isso é um estilo de vida. Então talvez você use por um período, mas eu não sei se todos os dias para a sua vida toda seja um bom estilo de vida. Se tiver algum nutricionista assistindo, pode comentar aqui e me conta a sua opinião. De qualquer maneira, ela fazia esse jejum intermitente, que era das 3 da manhã até as 6 da tarde, e ela ficava todo esse tempo em jejum, e a última refeição que ela fazia antes do jejum eram guloseimas da madrugada, chocolate, biscoito, essas coisas assim. E a primeira refeição era uma vitamina com um monte de fruta, umas 10 frutas. E qual que é o grande problema? O paciente tinha diabetes tipo 2, usava 4 remédios para diabetes. Ela não dormia, então o principal defeito que eu identifiquei foi a falta de sono. Ela não descansava o cérebro. Ela dormia 3 horas por noite e fazia esse estresse com o corpo dela durante o dia. Esse hábito, ele é um hábito que você aguenta fazer isso por um período, mas você não aguenta fazer isso no longo prazo. A gente vai encontrar um aumento do cortisol, porque você não vai conseguir descansar, e com isso você acaba tendo complicações no sangue. Provavelmente ela devia estar fazendo apneia nessa pouca hora que ela dormia, então foi esse o exame que eu identifiquei, porque ela ficava com sono durante o dia, ou muito cansada, ou estava fazendo hipoglicemia. Então ela vai dosar a glicemia dela, fazer aquela avaliação durante o dia para a gente ver se tem algum defeito que a gente precise ajustar na medicação. Quem encaminhou ela foi a endócrino, então já passei todos esses detalhes para endócrino. E aí vou investigar se ela não tem nenhum quadro de apneia, asma, alguma coisa que justifique essa poliglobulia, mas a minha prescrição foi: durma, desligue o computador, a televisão, não passe da meia-noite ligada, conectada com tela. Seu cérebro precisa desligar, igual ao computador. Se você ficar com ele ligado direto, você pifa uma hora, dá pane. Esse foi o segundo caso. O terceiro caso foi um caso muito interessante, que a paciente, ela até comia bem variado, mas ela comia uma quantidade muito pequena. Então, mesmo que a comida era muito variada, ela fazia uma refeição muito insuficiente para manter aí o nível tanto de vitamina quanto de vitamina B12, de ácido fólico, até ácido fólico, que é uma coisa que a gente precisa tão pouquinho, estava baixo, porque ela comia realmente muito pouquinho. Então, para a gente conseguir identificar esse paciente, a gente pergunta qual é o tamanho, né, do prato,
quanto que tem nessa refeição. Ela estava desnutrida, com peso abaixo do que é o ideal. Então isso foi um jeito também de identificar uma paciente que talvez pudesse se beneficiar de um pequeno aumento de energia no volume mesmo, né? Então tem paciente que come abaixo do volume e tem paciente que come quantidade insuficiente de cada nutriente. E para finalizar, o terceiro caso é um rapaz que ele realmente só come carne. Ele não come nenhuma salada, não come arroz, nada disso, mas ele come carne e batata meio que quase todas as refeições, né? Tirando o café da manhã, que ele toma só um cafezinho preto. Então a gente identificou nesse caso um excesso de ferro, né? Porque ele faz a refeição dessa carne com um suco de laranja, então aumenta ainda mais a única fruta que ele come. Então a gente teve que ajustar a dieta. Se você come todo dia a mesma coisa, essa mesma coisa é 1, 2 alimentos, isso não tá bom. A gente sabe que a dieta do brasileiro, ela tem arroz, feijão e uma proteína, mas essa proteína, né, que é a carne, frango, peixe, carne de porco, ovo, então a gente tem que variar, porque cada um dos alimentos ele tem um nutriente diferente. Quando a gente coloca salada, que é um ponto muito importante da refeição do brasileiro, também tem que variar. Não adianta comer só alface e tomate todas as refeições. Então você precisa variar essa refeição. E também tem que comer alguma fruta. O ideal, se você não tem diabetes, nada, é comer umas 3 frutas ou 4 por dia de diferentes características. Não vai comer 4 laranjas ou 4 maçãs. Pode comer banana, pera, uva, melão, melancia, abacaxi. Então a gente tem uma infinidade de frutas, né? O país é muito rico nisso. E aí toda vez que eu pego o paciente que o problema maior é a dieta, a gente consegue identificar que, na verdade, tem 2 problemas na dieta. Ou o paladar é um paladar que ele é muito rígido, então ele tem pouca variedade, e aí o tratamento vai ser um treinamento de exposição a coisas de formas diferentes, como a gente faz com criança, né, na introdução alimentar. Você vai lá dar um mamão, aí você dá ele amassado, fatiado, com aveia na forma de suco, você vai testando para ver o que vai funcionar com a criança. E tem coisa que realmente não vai gostar e a gente vai tentar encontrar um substituto. Mas você não pode excluir um grupo alimentar da sua vida. Então você não pode dizer, eu não como nenhuma leguminosa, não como, a não ser que você tenha uma restrição. Por exemplo, intolerância ao glúten, tem que tirar tudo que tem glúten, ou intolerância à lactose, você tem que tirar tudo que tem lactose, aí sim você vai ter que fazer uma restrição. Ou se por opção você decidir ser vegetariano ou vegano, aí você tem que ter um acompanhamento nutricional muito de perto e fazer a suplementação se acabar caindo os seus nutrientes. Então esse foi o nosso café sobre... Eu acabei de almoçar e decidi gravar porque eu estava aqui pensando como que só pular o almoço já é um problema, né? Porque as pessoas acabam priorizando outras coisas na vida. E dormir é fundamental. Se você tem alguma questão sobre esse assunto, só comenta aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, também me fala, porque daí a gente pode repetir e testar outras reflexões sobre os atendimentos. Até o próximo vídeo.